Olá, muito bom dia. O Manhã no Ar está começando. Eu quero lembrar você que é muito importante a sua participação. Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é o 99291-2567-8767. Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, fazer o seu vídeo, a sua mensagem de texto e também pode entrar na nossa página no Facebook, que é Manhã no Ar, deixar o seu recadinho, participe e fique com a gente. E após a votação da Câmara dos Deputados, que aprovou o processo de impeachment contra a presidente Dilma, parlamentares repercutiram o assunto aqui em Manaus. Esse foi o principal assunto na Câmara Municipal. As manifestações de apoio estavam nos discursos e até em algumas roupas. Camisa vermelha em defesa do PT, gravata amarela em apoio ao impeachment. Na sessão desta segunda na Câmara Municipal de Manaus, o futuro da presidência da República foi o principal assunto. A maioria que se manifestou defendeu a saída de Dilma Rousseff do governo. Nós temos aí quase que, só não temos 100% porque nós temos 3 vereadores do PT. Mas aqui nós temos tranquilamente 38 vereadores a favor do impeachment. Grande parte dos vereadores se mostrou satisfeita e otimista com a abertura do impeachment. É evidente que a economia volta a respirar e a nossa indústria, que é a mais perecível no cenário nacional, volta também a respirar. Eu espero que a economia volte a dar sinais de vitalidade logo, logo. E se fosse a presidente, pediu o banquinho, ia para casa e renunciava. Mas não é o que pensa a bancada petista na Câmara de Manaus, formada por 3 vereadores. Eles prometem voltar às ruas para tentar barrar o impeachment no Senado. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Então, nós devemos nos unificar, fazermos uma avaliação do porquê esse golpe está chegando e preparar de novo as ruas para que o Senado possa escutar efetivamente o que tem ainda das ruas aí para protestar contra esse golpe. Os votos dos deputados federais do Amazonas também repercutiram. Eles foram unânimes. Os 8 deputados disseram sim ao impeachment. Até os que fazem parte de partidos de apoio à presidente Dilma, como Alfredo Nascimento e Issa Abraão. Para este vereador petista, os votos foram estratégicos. Quando esses parlamentares daqui, que haviam declarado seu voto contrário ao impeachment, depois mudam de opinião de uma forma que a gente não entendeu o porquê, significa dizer que, de uma certa forma, não apenas estão jogando para a torcida, mas a gente sabe que uma dessas pessoas também está com o seu nome na Operação Lava Jato. Então, muito mais do que apenas querer uma candidatura para a prefeitura, muitos querem se blindar. O processo de impeachment ainda vai gerar muitas discussões. Agora, com a aprovação da Câmara, segue para o Senado, onde uma comissão especial vai ser montada para analisar essa denúncia com 21 parlamentares. O Senado pode afastar temporariamente a presidente do cargo por 180 dias. Durante esse período, ela recebe metade do salário, até que se decida ou não pela cassação definitiva. Nós entramos em contato com os deputados federais Issa Abraão e Alfredo Nascimento para falar sobre as declarações dadas pelo vereador professor Bibiano. Issa disse que está em Brasília e que vai conceder uma coletiva para explicar as razões de seu voto a favor do impeachment e as consequências para as eleições de 2016. Já Alfredo Nascimento disse que votou com a consciência de que estava representando a vontade do povo do Amazonas. Por isso, renunciou ao cargo do comando do PR. E, por fim, afirmou que não está envolvido com a Lava Jato. E o Diretório Nacional do PDT iniciou ontem um processo de expulsão dos 6 deputados federais que votaram a favor da abertura do processo de impeachment. Um deles é o deputado Issa Abraão. A decisão do parlamentar contrariou a determinação do partido, que é da base aliada do governo. Sobre o assunto, o político amazonense disse que ainda não foi notificado oficialmente pelo Diretório Nacional. Issa ressaltou ainda que, após a notificação, vai reunir com advogados para apresentar essa defesa. E um adolescente foi apreendido pela polícia no bairro da Paz com uma motocicleta roubada. Ele é suspeito de ter assaltado a casa de um empresário na BR-174 no último sábado com outros 2 jovens. O Emanuel Cardoso tem mais informações sobre esse caso. Bom dia, Emanuel. Esses jovens foram identificados por causa das selfies que fizeram durante o roubo. É isso mesmo?
Exatamente, Adriano, foi isso mesmo. Primeiro, bom dia para você, bom dia a todos. O adolescente foi abordado primeiramente por policiais da 17ª SICOM com a suspeita de roubo de moto, mas quando chegou na delegacia no 10º DIP, os policiais, os investigadores descobriram a participação dele no roubo à residência do empresário na BR-174 no último sábado, como você bem informou. Ele, juntamente com outros 2 comparsas armados com uma espingarda, invadiram a casa do empresário. O empresário e a secretária foram amarrados, tiveram as mãos e pés amarrados enquanto os assaltantes vasculharam os vários cômodos da casa. Acontece que durante o assalto eles fizeram várias fotos, tiraram fotos das vítimas e também fizeram selfies de toda a operação deles. Na saída, eles roubaram a motocicleta do empresário, levaram vários objetos e um cofre. Eles não conseguiram abrir o cofre, abandonaram o cofre e a espingarda utilizada no crime em um ramal. Acontece que o adolescente não apagou as fotos do celular e na delegacia os policiais puderam ver que ele teve participação do crime. Ele não entregou o nome dos comparsas que participaram com ele da ação. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Adriane. Manuel, obrigada pelas informações. As imagens que você acabou de ver aí na TV A Crítica, a parte delas foram feitas por esses rapazes, esses jovens e esse adolescente que acabou assaltando essa casa. Agora, que audácia, né? Usa o próprio celular para tirar foto do roubo, para mostrar que está roubando. É a certeza da impunidade, uma vez que ele é menor e acaba sendo apreendido e a punição é mais branda. Agora a gente fala de uma medida polêmica envolvendo a internet banda larga. Em 2017, ela deve ter o limite de acesso reduzido, que nem a internet móvel. E isso tem gerado muita polêmica entre os internautas, que fizeram até campanha para que o limite não seja tão baixo. Para preparar o consumidor, a Anatel publicou uma medida cautelar que proíbe o corte ou a redução da internet fixa, até as operadoras se adequarem a essas novas regras. Usar a internet já faz parte da rotina da maioria da população. Mas para algumas pessoas, o hábito é mais que lazer, é uma fonte de renda. Esta lan house existe há mais de 10 anos. Para seu Silvio, a mudança significaria prejuízo. Com certeza ia ficar muito difícil para a gente, porque a gente movimenta uma grande quantidade de dados aqui, principalmente que faz muito download aqui no setor daqui da lan house. Ia ficar praticamente impossível trabalhar. E nós que precisamos acessar muitos sites ali no setor ali do balcão, teríamos uma dificuldade muito grande para poder executar o nosso trabalho, né? A preocupação é porque a partir do ano que vem, o uso da internet banda larga seria racionado. A ideia das empresas é estabelecer um limite de consumo para os assinantes. Na prática, vai ficar parecido com o que se tem no celular hoje. Ao atingir a franquia, a velocidade é reduzida ou a internet é simplesmente interrompida. E o serviço só será reestabelecido com o pagamento de um pacote adicional. Mas a Anatel determinou de forma cautelar que pelos próximos 3 meses as empresas não pratiquem a redução nem a suspensão do serviço, não antes de se adequarem a algumas medidas. Será preciso garantir aos usuários uma ferramenta que informe o consumo, o histórico detalhado, além de enviar notificações quando o limite estiver próximo de ser atingido. De qualquer forma, os órgãos de defesa do consumidor já se organizam. Na próxima reunião conjunta da chamada Força Tarefa, já atuar com relação à situação e, primeiramente, fazer levantamento quanto a possível impacto aqui no Estado, dado que essa operadora não tem grande fornecimento aqui na nossa área. Só para que fique claro, essas novas regras que vão ser adotadas pelas empresas de internet, elas ainda estão valendo. O que a Anatel publicou foi uma medida que adia essas novas regras, ou seja, por enquanto vai continuar como está. E os contratos que já estão vigentes também não vão ter alteração. Mas para quem for fazer o novo plano ou para quem for renovar o contrato, isso pode acontecer lá na frente. Sabe aquela mesma internet que você usa no celular, que tem limite, que depois bloqueia? Vai ser a internet que você vai ter em casa. Essas são as regras. Mas existe uma grande mobilização de órgãos de defesa do consumidor de todo o país e de internautas para tentar impedir que isso aconteça. E agora eles ganham um fôlego aí de mais 3 meses para poder se articular. E essa é a Semana do Livro Infantil. Em alusão a essa data, diversas atividades estão sendo realizadas em Manaus, como exposições de obras, leitura dramatizada e apresentações teatrais. A
a Emília consegue prender a atenção das crianças. Esse daqui, ele é muito metido, Visconde Sabugosa. Ele acha que ele é muito inteligente, porque fica lendo os livros. Eu também posso ler muitos e muitos livros, se eu quiser. A caracterização da personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo é da pedagoga Daniele Pereira, e a intenção é justamente apresentar para as crianças as obras de Monteiro Lobato. E assim evoluindo na leitura, na fala, e as crianças se divertem muito, e é muito bom para mim quando ela dá um sorriso sincero, quando elas dizem, a Emília chegou. A atividade faz parte da programação da Semana do Livro Infantil, que vai ocorrer nas bibliotecas de Manaus. Nós temos a Hora do Conto, nós temos teatrinhos de fantoche, nós temos leitura dramatizada, nós também promovemos oficinas de reciclagem, né, para que as crianças aprendam a fazer materiais de apoio à leitura, como marcadores de texto, marcadores de livro. Na biblioteca Emílio Vaz de Oliveira, no centro, as crianças brincam, participam de atividades lúdicas e entram em contato com a leitura. O livro ele possibilita, além de uma melhora na sua alfabetização, no seu aprendizado, além de melhorar o seu vocabulário, essa capacidade do imaginário dessa criança evoluir essa parte do cérebro dela. Além das bibliotecas, tem a programação itinerante. São 3 combis como essa, que durante toda essa semana vão estar visitando comunidades e escolas aqui da Zona Norte, Zona Leste e do centro de Manaus, no Largo São Sebastião. O objetivo é justamente esse aqui, inserir as crianças no universo da leitura. As crianças entram no carro e escolhem o que querem ver. Para os que ainda não entendem as letras, eles contam com a ajuda de monitores. Um projeto surgiu com o intuito de fazer o livro circular, né, de tornar o livro acessível nos diversos pontos da cidade de Manaus. E justamente com esse intuito de despertar o hábito da leitura nas crianças, né, que são os primeiros leitores, que a formação delas está começando nessa fase de descobertas. Então, o projeto veio com essa finalidade, despertar a imaginação e despertar o hábito da leitura. Mas a maior intenção mesmo é que a partir desse primeiro contato seja estabelecida uma relação mais constante com os livros. Uma ótima iniciativa. E agora a gente conversa com o Márcio Paes Barreto, ele está direto do estúdio da Rádio A Crítica, na 93.1 FM. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Adriane. Você tem novidades sobre um aliado no combate ao Aedes aegypti. É verdade, é um biolarvicida que a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde, estava fazendo testes na zona leste da cidade. Você sabe que o bairro Jorge Teixeira era um ponto crucial para as equipes da Secretaria, porque lá era uma área onde havia maior foco de mosquito Aedes aegypti. Então, assim, além de outros bairros, claro, 4 bairros, se não me falha a memória, são áreas de risco, né, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Servidores da coordenação do programa de dengue dos distritos de saúde das zonas leste, norte, sul e oeste participam dessa ação também, que vai acontecer hoje. Esse biolarvicida foi testado já, ele tem capacidade de tratar pelo menos 200 litros de água. Uma pastilhazinha, ela tem durabilidade de 60 dias. Para cada pastilha, ela trata, como eu falei, 200 litros de água. Essa fase, a Censa adquiriu aí cerca de 70 mil pastilhas. Além da aplicação, os agentes de endemia vão fazer também o monitoramento permanente nos pontos aí que recebem o produto. Esse biolarvicida ele é despejado nessas caixas d'água, aí como você está vendo nas imagens, né? E aí vai combater de forma eficaz o combate aí contra o mosquito Aedes aegypti, que tem trazido aí inúmeros prejuízos à saúde da população de Manaus. Márcio, então coloca a cápsula, a pastilha dentro da água, da caixa d'água, reservatório, e o mosquito não consegue mais reproduzir naquele espaço, naquele ambiente. Sim, aí as larvas elas são extintas daquele recipiente, daquela caixa d'água, daquele reservatório que porventura a população não tenha feito a prevenção.
uma ótima notícia, né? Quanto mais a gente puder se proteger desse mosquito que transmite tantas doenças, é muito bom para todos nós, né? Porque quanto menos pessoas tiverem a doença, menos ela vai se propagar, porque ela só se propaga quando alguém está contaminado e o mosquito fêmea pica. Agora, Márcio, uma ótima notícia, além desse larvicida, é a Mega Sena acumulada, né? Quem gosta de tentar a sorte, hoje é um ótimo dia para isso. É verdade, ninguém acertou as 6 dezenas do último sorteio, do sorteio 1809, que aconteceu no sábado passado na capital, lá em São Paulo. Os números sorteados no sábado foram 9, 18, 9, 12, 23, 24, 46 e 54. Ninguém acertou essas 6 dezenas. E aí, de acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa do prêmio do próximo sorteio, que é na quarta-feira, portanto amanhã, é de 90 milhões de reais. A previsão aí é que esse número aumente, o número de apostadores aumente. Já a quina saiu para 188 apostadores, que poderão retirar R$ 26.300 individuais cada um. Outros 13.700 apostadores acertaram a quadra e vão ganhar R$ 516. Agora, a aposta mínima da Mega Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita até às 7 horas da noite de horário Brasília, né? De quarta-feira, aliás, de terça-feira, em qualquer casa lotérica da cidade. E aí a previsão aí, você já imaginou, Adriano Diniz, 90 milhões de reais aí para quem acertar as 6 dezenas. Você imagina aí o que você faria com 90 milhões? Olha, eu imagino sempre, Márcio, porque eu sempre jogo, né? Eu faço a teimosinha e ela vale para o mês inteiro. Vou apostar de novo, vai que sai 90 milhões, né? Dá para fazer muita coisa. Inclusive, tem muita gente que faz bolão, né? Assim, empresas, junta um grupo de pessoas para fazer um bolão, porque 90 milhões dá para dividir com bastante gente, né? Dá mesmo. Obrigada, Márcio, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da Rádio Acrítica. Obrigado, até mais. Até mais. E hoje é dia 19 de abril, Dia do Índio, e várias atividades estão programadas para acontecer no Centro Cultural Povos da Amazônia, na antiga Bola da Suframa. Desde ontem, o público pôde participar de oficinas de pinturas e trançados indígenas. Maloque indígena, índio em tamanho real e artesanato. O dia é todo especial em homenagem a eles. Como o dia 19 é alusivo ao índio, que é a maior população desse país e hoje o Amazonas tem a maior concentração, nós vamos ter uma programação bem diversificada. A gente vai ter oficinas de pintura, onde o seu Miguel Lana, que é descendente de Dessana, vai estar mostrando como se faz as pinturas para os rituais, para as festas indígenas. E tudo isso é para mostrar que a cultura indígena ela é muito rica e que a gente pode fazer esse resgate da memória através dessas oficinas. Mas não é só isso. Que tal participar de uma oficina para aprender a trançar palha? Técnica que Miguel, da etnia Dessana, aprendeu quando era menino. Eu era órfão de pai e de mãe. O meu avô me ensinava o paterno, me ensinava esse negócio para eu brincar. Porque antigamente, lá pro interior, era difícil brinquedos dos brancos como carrinho, essas coisas, difícil. Mas, para os índios, tem essas brincadeiras indígenas, sabe? De palhas, outras coisas, tudo mais, sabe? Parece difícil, mas prestando atenção... Saiu o passarinho de palha. É difícil de fazer? Um pouquinho, mas dá para sair. Nos movimentos que ele faz assim, seguindo. Passo a passo aí dá para fazer. E aí, se interessou? Então não deixa de participar, porque a programação em homenagem ao Dia do Índio só vai até a próxima quarta-feira. E de quebra, você ainda conhece o espaço, que é todo inspirado nas tribos da região. Para quem quiser aprender, tem que vir, tem que correr, porque até quarta-feira. Depois o Miguel vai embora para o sítio dele descansar. Lembrando que todas essas atividades estão sendo realizadas das 9 da manhã até as 4 da tarde, lá no Centro Cultural Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa, e a entrada é gratuita. Agora vamos mudar de assunto. Você que tem filhos pequenos, como vem cuidando da saúde bucal deles, hein? Para que as crianças tenham os dentes brancos e saudáveis, livres principalmente das cáries, o segredo é a prevenção. E escovar os dentes é essencial nesse processo. O Márcio Paes Barreto mostra agora como a gente pode lidar com essa situação.
Eduardo e Carolina são irmãos e estudam o dia todo. Antes de sair de casa, eles têm uma tarefa que nunca pode deixar de ser feita ou ficar para depois: escovar os dentes. E eles sabem direitinho a importância de manter a boca saudável. Para não ter cárie. Para não cair meu dente e eu não ficar bonito. Porque é divertido. Todos esses cuidados foram repassados desde cedo pela mãe. Ela conta que, desde que os filhos tinham meses de vida, procurava fazer a higienização correta. E deu certo. Eles nunca tiveram uma cárie. O pediatra me aconselhou a fazer a limpeza, a asepsia da boca, como eu te falei. E desde cedo, minha mãe também pedia para que a gente escovasse os dentes, para ter os dentes bonitos. A cárie todo mundo conhece, mas continua trazendo muita gente para a cadeira do dentista. Principalmente porque a alimentação dessas pessoas é rica em açúcar. Parece ser fácil, mas é uma doença que pode atingir até mesmo os dentes de leite. E a única forma de evitar ou prevenir tudo isso é a escovação. A criança deve ficar em pé e o responsável por trás da criança. Né? A criança vai estar de frente para o espelho, o responsável por trás dela. O responsável que vai realizar a escovação. Os movimentos não têm segredo algum. Sempre são movimentos circulares. Em todas as superfícies dentárias, em todos os dentinhos. Por que tem que ser circular? Para promover a limpeza, tanto dos restos alimentares que estão aqui próximos à gengiva, né? E os que estão na parte mais superficial. Isso tanto pela frente quanto por trás. Seguir todos os passos de uma boa escovação pode evitar ainda que as crianças tenham problemas como mau hálito, dentes amarelados e frágeis pela perda de minerais como flúor e cálcio, além de comprometer a estética do sorriso. Outro cuidado para manter a boca saudável é estar atento à quantidade de flúor no creme dental. A Associação Brasileira de Odontopediatria, assim como a Associação Brasileira de Promoção de Saúde Bucal, hoje recomendo que esse creme dental tenha pelo menos uma concentração de flúor equivalente a 1000. Né? Então vai ter sempre na embalagem concentração de flúor 1000, 1100, 1200 ppm, que é uma abreviatura que existe na embalagem, mas é importante ver essa concentração. O dentista ainda esclarece a relação entre o aparecimento de cárie e crianças em tratamento com antibióticos. Isso acaba sendo um mito, porque assim, o antibiótico por si só ele não causa cárie. O que ocorre é que algumas das suspensões orais desses antibióticos, por serem para crianças, eles têm altas concentrações de açúcar. Para a criança tomar esse remédio de forma mais fácil. Então é a mesma coisa que a criança comer um alimento muito doce e não escovar o dente. Agora vamos falar de obras do Estado que estão em andamento. Nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio do Manhã no Ar, o secretário de Estado de Infraestrutura, Américo Goraieb. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. O secretário agora acumula duas pastas, Região Metropolitana e também Secretaria de Infraestrutura. É verdade, são duas secretarias, uma que é Metropolitana, que eu estou há um ano, mas um pouquinho mais de um ano, e a Secretaria de Infraestrutura, que eu estou há aproximadamente 5 meses. Quando o senhor assumiu em novembro, a Secretaria, ela vinha no momento de denúncias, inclusive até do Ministério Público, de supostas irregularidades em obras. Como que o senhor lidou com essa situação para organizar a casa? Na verdade, Adriane, eu acho que a minha escolha, que foi uma escolha pessoal do governador, foi exatamente para ter característica técnica na secretaria. Todo mundo sabe, o meu histórico todinho é estritamente técnico, eu acho que por isso o governador fez a escolha por mim de ir para lá. Logo que nós chegamos lá, foi realmente mudado toda a equipe da secretaria, foi nomeada uma comissão de sindicância, com liberdade total para fazer todo o levantamento, e levantaram-se todas as obras que faziam parte da denúncia, todas. Uma espécie de auditoria interna. Uma espécie de auditoria, inclusive respondendo diretamente ao secretário, e não precisava de ordem do secretário para agir. Foram em todas as obras, fizeram o levantamento composto de advogados, de auditor, de engenheiros, todos eles externos à CEINFRA, oriundos da outra secretaria, da Metropolitana, que fizeram esse trabalho de auditoria todinho. Geraram os relatórios todinho,
na verdade, foram até além disso. Nós pegamos, na verdade, além das obras da denúncia, pegamos mais algumas obras de grande porte, fizeram auditoria. Todos esses relatórios foram encaminhados ao TCE, todos, né? Sem esconder nada, mostrando os problemas de cada obra. Eu diria para você, Adriane, que hoje nós temos todas as obras sanadas sob o aspecto do que foi denunciado. Muito mais do que dolo em todas as obras, o que você tinha era erros, ou erros de formatação, ou erros, inclusive, de execução. Hoje, todas elas foram sanadas. Uma determinação claríssima do governador é que, realmente, o meu trabalho prioritário seria recuperar a Secretaria de Infraestrutura, sob o ponto de vista de credibilidade. Até porque a instituição é maior do que qualquer gestor, seja de mim ou de qualquer outro gestor, que tenha passado ou que vai passar por lá. Então, fundamentalmente, a necessidade prioritária na Secretaria era recuperar realmente a credibilidade. Você acredita que conseguiu esse desafio? Vamos lá, vamos citar algumas obras. Por exemplo, a Ponte de Quari, né? A Ponte de Quari, nós tínhamos muito mais do que o que se falou na denúncia, o que se precisava era acertar a execução. O que se falou na época é que tinha sido pago pelo governo do Estado, sei lá, 6 milhões de reais, eu não me lembro o número redondo, e que você tinha zero de execução. Isso não era verdade. A parte mais pesada de uma ponte, realmente, são as fundações, a parte toda de pilares, que é o que sustenta o tabuleiro da ponte, e isso estava todo pronto. Então, o que nós fizemos foi acabar o que nós chamamos de mísulas todinha, lançar as vigas, que estavam todas lá. Isso, por si só, é cerca de 70% do valor da ponte. Então, isso já estava lá e tinha sido pago na época 40%. Né? O que se precisava era lançar todas as vigas todinhas e colocar o tabuleiro. A Ponte de Quari deve ficar pronta provavelmente até o final de julho, se a chuva nos ajudar um pouquinho, aliás, parar um pouquinho. E essa foi já resolvida. Esse é um assunto que eu já nem olho, porque isso já está em andamento. E até o final do mês de julho a gente deve estar, no máximo, começo de agosto, com a ponte pronta. A outra obra mais pesada da denúncia era a Ponte de Itefé. A Ponte de Itefé, inclusive, teve uma auditoria agora recente do próprio TCE. O auditor, inclusive, do TCE esteve na obra. Nós tivemos acompanhamento de engenheiro. E a Ponte de Itefé, esta é um pouquinho mais séria, Adriane, porque houve realmente um equívoco de projeto, houve. Nós fomos obrigados a mudar a ponte de local. E aí, nesse ponto, é que eu digo, você não pode ficar encobrindo e tem que falar a verdade. Muito mais do que dolo, houve realmente um erro na escolha, seja da localização da ponte, seja da execução da ponte. Prejuízo para o Estado? Não, o prejuízo para o Estado, sob o ponto de vista de erário, não existe, porque todo o material da ponte estava lá, que é bem superior ao que foi pago. O que vai ter um prejuízo, isso aí não cabe a mim, torno a dizer, não cabe a mim apurar isso. Eu tenho que olhar para frente e resolver os problemas, cabe aos órgãos de controle todinho. O prejuízo maior ao Estado é o atraso da obra. Isso realmente você teve um prejuízo enorme ao Estado. Diferentemente da Ponte de Quari, que isso já foi sanado, a Ponte de Itefé vai ter um atraso. Nós já mudamos, refizemos todo o projeto e temos todo o material da ponte lá. Então também é outro problema sanado. Os outros eram problemas pontuais que todos foram verificados e nada do que foi falado era alguma coisa realmente séria. Tudo foi sanado. Secretário, a gente vive um momento de recessão econômica, onde a arrecadação do Estado diminui, a arrecadação do país. Isso prejudica o andamento de alguns trabalhos em várias secretarias. Na Secretaria de Infraestrutura, essa redução de arrecadação prejudicou algum andamento de obras? A gente tem aqui, por exemplo, a Avenida das Flores, tem também a duplicação da BR, da M, enfim, esses trabalhos pararam, estão com algum tipo de problema por conta de falta de dinheiro? André, na verdade, o Estado tem algumas grandes obras, né? Aí você está citando duas delas, que é a M070 e a Avenida das Flores. Junto a isso, você tem um anel sul, um anel leste. No caso especificamente da Avenida das Flores, nós temos 3 trechos, que vai emendar a Avenida das Torres até a M010. O governador deve entregar um trecho 4, que vai da M010 até de Santa Telvina, 7 de maio, até o final desse mês, comecinho do outro.
Já asfaltada, pronta. Asfaltado, pronto, esse trecho já vai ser entregue. O trecho que sai da Cidade Nova e vai até o Santa Etelvina? Não, ele sai, na verdade, do Santa Etelvina até M010. Já da Manaus Taquatiara, já da saída, que é o trecho 4. O restinho do trecho 4 e o trecho 3 vai do Santa Etelvina até o limite ali da Cidade Nova. Pega ali perto da Noel Nunes. E você tem um trecho 2, que pega desse trecho que eu acabei de falar, emendando com a Avenida das Torres, que é onde nós estamos fazendo o mergulho ali, trincheira, que todo mundo conhece como passagem de nível. No trecho 2, é um financiamento do FGTS. Então, não há problema de recurso nenhum. É empréstimo, cabe a nós só executar a obra com velocidade. Tinha alguns probleminhas de execução, mas já foram todos sanados em termos de planejamento. Isso está resolvido. E o trecho 3 e o trecho 4 são recursos do que a gente chama de OGU, que é o Orçamento Geral da União. Esse nós conseguimos garantir agora, no começo do ano, no começo do ano, já no começo de março, o recurso para tocar a obra desse ano. Então, a Avenida das Flores, não devemos ter problema de recursos. A previsão é que ela fique pronta? Provavelmente já para janeiro, fevereiro do próximo ano. A gente vai entregar por trechos, para ir já aliviando o trânsito, já para dar condições de fluidez no trânsito, então esse não vai ter problema de solução de continuidade. É bom que se esclareça que a Avenida das Flores é essa avenida que sai da Cidade Nova e que vai dar lá na AM, não é a Natan Xavier de Albuquerque, né? Não, Muita não gente chama a Avenida Natan Xavier, que é aquela que sai da Avenida das Torres e liga a zona leste da cidade, de Avenida das Flores. Não é essa. Essa é uma obra da Prefeitura e já foi entregue. Exatamente isso. Bom, a M070 são recursos do BNDES. No caso da M070, nós temos dois problemas. O primeiro problema do FGTE, do próprio BNDES, que nós devemos estar resolvendo esse mês, para vir um recurso para o ano todo, para a gente não ter problema também para tocar a obra. E o segundo, e isso é o que eu sempre digo, Adriane, ninguém tem que esconder nada, tem que ser claro, e aí houve um erro do Estado. Qual foi o erro do Estado? Nós temos 6 sítios arqueológicos importantes lá, que os estudos deveriam estar prontos já há mais de 2 anos e não foram entregues ao IPHAN. Então, só agora que nós conseguimos recuperar toda a parte de material arqueológico e estamos fazendo um relatório, devemos entregar até quarta-feira para o IPHAN. Tivemos ontem, inclusive, uma conversa com o IPHAN, que hoje é um parceiro, até porque viu que o Estado quer fazer as coisas direito, não quer passar por cima de legislação nenhuma. E também acreditamos que até o final do mês todo o problema com o IPHAN esteja resolvido. A obra está licenciada sob o ponto de vista de IPAAM, sob o ponto de vista de licença ambiental, só falta resolver o problema do IPHAN. E neste caso, que fique bem claro, isto é um problema que nós deveríamos ter resolvido há 2 anos atrás, mas também está sendo sanado e acredito que essa também não vai ter problema nenhum e até o começo do outro ano, até o primeiro semestre do outro ano, a gente entregue todos os 78 quilômetros da obra. Quando é identificado um sítio arqueológico ou numa obra, existe uma parada ali para avaliar o que existe de fato, se vai ter desvio ou não, se a obra vai poder dar continuidade. Nesse caso da AM, não, a obra vai poder seguir aquele percurso? Adriane, não vai mudar percurso nenhum. Na verdade, você tem que ter um arqueólogo nomeado pelo próprio IPHAN. Nós contratamos, o arqueólogo, na verdade, é nomeado pelo próprio IPHAN através de uma portaria. Ele faz a coleta, identificação e a coleta de todo o material, leva a um lugar pré-determinado, faz o relatório disso e só a partir desse momento que o IPHAN libera a obra. Então, esta também nós não vamos ter problema de solução de continuidade. O anel sul e o anel leste. O anel sul é aquele que pega ali da Torquato Tapajós, ali perto onde todo mundo conhece o Café da Joelza, e emenda com a Avenida do Turismo. Esta é um pouco mais séria. São recursos também do Ministério da Cidade, via emenda parlamentar, e já tem um trecho terraplanado, com a terraplanagem toda pronta, que vai da Torquato Tapajós ali até a Ponte do Tarumã. E uma parte da ponte já pronta. Esta não vem recurso esse ano. Então, essa foi feita uma suspensão de contrato, de maneira clara, publicado, e nós estamos dizendo para todo mundo, não dá para fazer. São recursos federais que esse ano não vem. Não adianta tentar ficar enganando, não, vem amanhã, vem depois, não. Não vem recurso para o anel da Zona Sul este ano. E a mesma coisa do anel da Zona Leste. O anel da Zona Sul, que nós estamos tentando fazer, é pelo menos a parte que nós estamos com a terraplanagem todo pronto, para que não se perca serviço, pelo menos que saia o recurso para nós pavimentarmos o que está pronto. Nós estamos ainda em tratativas com o Ministério da Cidade. Infelizmente, Brasília hoje está tudo parado, todo mundo sabe. Ninguém resolve nada, ninguém decide nada. Mas vamos tentar, todos os dias tentando,
para que a gente consiga pelo menos o recurso para preservar o que nós já executamos. Outra obra que gerou uma grande expectativa é a cidade universitária lá em Iranduba, inclusive até aqueceu o mercado imobiliário quando foi feito o anúncio e o início das obras. Essa obra parou? Na verdade, não. A cidade universitária tem 2 problemas. Tem a parte de infraestrutura, que está praticamente toda pronta, inclusive o acesso, e a própria cidade, as próprias instalações. Aí eu estou falando da UEA, a Faculdade de Ciências, os alojamentos, refeitório, biblioteca. Essas são as obras tocadas. Nós tivemos um problema com a empresa, estamos destratando o contrato, claramente. Vai mudar a empresa. Nós vamos relicitar a obra. Adriane, isso é outra coisa também, que é uma determinação do governador. O Estado tem que cumprir seus compromissos, quais sejam. Executou a obra, nós temos que pagar. Não temos que atrasar, não tem nada. E para isso, nós temos que ter um planejamento. Agora, as empresas também têm que aprender, de uma vez por toda, a cumprir o contrato com o Estado. Nesses últimos 5 meses, claríssimo, nós multamos cerca de 22 empresas. Destratamos e multamos. Inclusive com todos os processos encaminhados à PGE para cobrança. Todas. Foram mais de 20 contratos. E provavelmente vão acontecer hoje. Hoje, inclusive, os próprios convênios que nós temos não cumpriu, nós fazemos tomada de conta especial. Basta olhar no Diário Oficial, nós temos várias tomadas de conta especial. Para que todo mundo entenda o seguinte, o Estado tem que cumprir sua responsabilidade, sim. Para isso ele tem que planejar, não pode executar a obra sem ter dinheiro em caixa. Isso é claro. Mas, ao mesmo tempo, as empresas têm que entender que agora não tem mais essa história de contrata, fica enrolando, quer receber um pedaço e não executar a obra. Foi contratado, ganhou a licitação, vai ter que executar a obra. Não executou, nós destratamos e vamos multar. E vai suspender do Estado. Então, hoje nós temos cerca de 12 empresas suspensas do Estado por 2 anos de participar de qualquer licitação, multadas e com processo de cobrança na PGE. Então, no caso da cidade universitária, nós estamos destratando o contrato, enviando a assessoria jurídica para que tome as providências e vamos relicitar. Também que fique claro, Adriano, que a UEA, que é quem banca todos os recursos da obra da cidade universitária, ela é mantida através de recursos oriundos da arrecadação da indústria do Distrito Industrial. Desde o ano passado você teve uma queda, o governador já deixou claro, muito claro, que o Parque Industrial foi o que mais sofreu no Brasil todo, nós tivemos uma queda de arrecadação e muito provavelmente nós vamos ter um ritmo muito mais lento das obras. Enquanto não houver uma recuperação, você vai ter um ritmo mais lento das obras, porque a prioridade é manter a UEA funcionando, pagando professores, mantendo a escola, mantendo as faculdades todinha, né? O que é fundamental dizer é que, apesar da crise, existe um esforço enorme do governo do Estado, do governador José Mello, para que o nível de investimento seja mantido, por uma razão clara. Primeiro, porque é obrigação do Estado entregar as obras que iniciou. Segundo, porque as obras contratam a parte mais sofrida, mais problemática da população. Se você cai o nível de execução da obra, cai o nível de emprego. Não tem jeito. Então, o governador está fazendo um esforço enorme para que esse nível de investimento seja mantido, para que se mantenha o nível de empregos. Falando no governador em relação às obras públicas aqui no estado do Amazonas, o que o senhor acredita que deve ser a grande marca em relação às obras, né? Porque a gente vem de... as pessoas normalmente lembram do governante pela obra que foi deixada por ele. O que o senhor acredita que deve marcar a gestão do Mello? Olha, Adriane, vamos começar por partes, né? Primeiro, eu acho que existe um esforço enorme do governador, e aí eu acho que vai ficar registrado, eu acho que isso é um legado que ele vai deixar, de montar uma nova equipe de engenharia no governo do Estado, né? Com gente nova, capaz, compromissada. Para você ter uma ideia, você tem uma equipe da CRMM, em que são todos profissionais de alto nível, todos extremamente jovens, né, que realmente tocam a secretaria. É muito cômodo dizer que é o secretário que faz isso ou aquilo nas secretarias, né? O secretário, na verdade, é um membro da equipe que trabalha com todos eles, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, em função da demanda, mas é obrigação dele fazer parte da equipe. Na própria Secretaria de Infraestrutura, para você ter uma ideia, houve uma renovação de 80% do quadro de engenharia, hoje, nos últimos 5 meses. Então, o governador está montando uma nova equipe de engenharia no governo do Estado. Diferente, compromissada, séria, que cobra, que vai atrás e altamente responsável. Segundo, eu acho que a cidade universitária
fundamental para o governador, sob o ponto de vista de legado, realmente. Você tem a Avenida das Torres, tem a Avenida das Flores, e tem um ponto aí que é claro, que é o governador é um homem oriundo do interior do estado, que prioriza a parte toda de investimento na agricultura. E nesse ano já conseguimos financiamento, já foi assinado com o Banco do Brasil. Estamos só na negociação final que o governador está fazendo junto com a Secretaria de Fazenda, para que a gente faça 450 quilômetros de vicinais, todas voltadas à parte de agricultura, para que a gente possa, na verdade, beneficiar o agricultor. Então, talvez esse seja o maior legado, né? Você começar realmente a fazer investimento no interior do estado, evitar que o homem do interior venha aqui para a capital, aumentar essa massa enorme de desempregados. Fique lá, tenha condições de subsistência, tenha condições de prosperar no próprio interior do estado, Adriane. Secretário, obrigada por sua visita. Recebi hoje o secretário Américo Goraiab, secretário da região metropolitana e também da Secretaria de Infraestrutura há 5 meses. Obrigado, Adriane, sempre à disposição. Um ótimo dia e bom trabalho. Obrigado. E o assunto agora é saúde. Você já ouviu falar em lobomicose? Essa é uma doença pouco conhecida, mas comum principalmente nas comunidades ribeirinhas. Ela só é encontrada aqui na região amazônica e por isso é preciso ficar atento aos sinais que podem indicar a doença na pele. Seu Raimundo, que prefere não mostrar o rosto, conta que em 1990, quando trabalhava no Cacau Pireira, apareceu uma feridinha na perna. Na época, ele não deu importância, mas aos poucos a situação agravou. E quando foi ao médico, veio o diagnóstico. Estava com lobomicose. O senhor tinha ideia de que existia essa doença? Não, não desconhecia. E aí começou a aparecer uma feridinha? Começou a aparecer uma feridinha, ele é um nozinho que cria, só um nozinho. E desse nó vai virando, vai se espalhando. Foi crescendo? Foi crescendo até ele estourar. A lobomicose é uma doença de pele. No início, surge apenas um pequeno caroço, mas que pode se multiplicar. Com o tempo, os nódulos criam cicatrizes com um queloide e se espalham pelo corpo. Ele se desenvolve principalmente nas extremidades, como mãos, pés e orelhas. A doença é transmitida por um fungo encontrado só na vegetação amazônica. Ele penetra na pele quando existe algum tipo de lesão. A doença não é contagiosa, mas pode se tornar crônica e ter consequências sérias. Se não houver o tratamento adequado, a pessoa pode ficar com impossibilidade de movimentação de membros, inclusive pode se ulcerar, vir a gerar câncer de pele. O especialista alerta que o diagnóstico precoce é a melhor forma de tratar os sintomas corretamente e retardar a evolução da doença. Para isso, a Fundação de Medicina Tropical criou um programa de identificação e tratamento dos casos. Hoje, eles podem facilmente ser identificados na capital e interior. O diagnóstico da lobomicose é rápido e seguro. Com uma simples retirada de um fragmento de pele e um microscópio, você pode fazer o diagnóstico em qualquer lugar, mesmo no interior do Amazonas. Feito esse diagnóstico, o melhor é a retirada cirúrgica que dá um tratamento definitivo e cura da doença. Até hoje, somente 23 casos já foram registrados. E quando isso acontece no início, as chances de cura são de praticamente 100%. No caso de seu Raimundo, o tratamento veio tarde e a lobomicose se tornou crônica. Há 26 anos, ele tem de conviver com a doença. Tem noite que você dorme de perna para cima com dor. Não dorme. E tem que trabalhar, né? E a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou ontem mais 3 novos casos do vírus H1N1 em Manaus. Com esses novos registros, sobe para 5 o número de casos confirmados da doença. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Thea Morel. Bom dia, Thea. Bom dia, Adriane. Pois é, esses 3 novos casos que foram confirmados são 2 crianças de 5 anos e uma mulher que é a mãe de uma dessas crianças. Um detalhe importante sobre esse contágio do H1N1 é que nenhum dos 3 viajou. Ninguém saiu aqui da cidade, ninguém saiu do estado do Amazonas, o que significa que o contágio do vírus aconteceu aqui mesmo. Então, o vírus está circulando realmente com uma maneira muito intensa aqui na nossa cidade. Primeiro, eles apresentaram um quadro de doença gripal,
municipal e depois deles passarem pelo sistema de saúde, né, foi diagnosticado que eles poderiam estar com H1N1 e as amostras deles foram levadas para o laboratório central, que foi quem acabou fazendo aí a confirmação desses 3 novos casos. Com isso, nós temos agora, em 2016, 5 casos confirmados, né, 4 casos onde as pessoas se recuperaram e uma morte provocada por H1N1. Além disso, existem pelo menos outras 3 amostras que estão sendo verificadas no laboratório central e que são suspeitas da H1N1. A boa notícia é que pelo menos agora as vacinas já estão chegando na cidade. Amanhã nós estamos recebendo o segundo e último lote de vacinas e a vacinação está prevista para começar na data correta. Ela vai acontecer aqui no Amazonas entre os dias 30 de abril até o dia 20 de maio. E essa vacina, ela deve ser aí um grande alívio para todo mundo, mesmo sendo as pessoas mais debilitadas, as pessoas dos grupos de risco que vão receber essas vacinas primeiro. Como, por exemplo, as crianças que têm entre 6 meses até 5 anos de idade, as grávidas, os idosos, os indígenas. São esses grupos, na verdade, que ao contrair H1N1 correm realmente o risco de morrer. Os outros grupos, o risco é bem menor. E com a chegada da vacina, a gente deve ter aí uma tranquilidade maior em lidar com essa doença. Obrigada, Thea, pelas informações. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco falando do impeachment. O processo chegou lá no Senado, a gente traz os detalhes. E também tem uma reportagem especial no Dia do Índio sobre educação indígena. Nós somos a uma comunidade, saber os desafios que eles têm para levar educação e ainda assim manter as características das etnias. É um instante só. De volta com o Manhã no Ar nessa manhã de terça-feira, Dia do Índio. E a gente volta a falar sobre saúde. As unidades móveis da Prefeitura estão oferecendo atendimentos em 4 bairros da cidade. Quem traz mais informações sobre esse serviço é o Emanuel Cardoso. Emanuel, quais tipos de atendimento estão sendo ofertados? Quais documentos os pacientes devem levar? Adriane, exames laboratoriais, mamografia, ultrassonografia, atendimento médico. É importante para as pessoas que vêm para o atendimento médico, precisam apresentar o RG e CPF ou certidão de nascimento no caso de menor. Para os exames laboratoriais é necessária a requisição médica. Agora, as mulheres que querem fazer o preventivo precisam apenas trazer o RG e o CPF. Nós estamos aqui na Praça 14, aqui a Rua Tarumã, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Tem várias pessoas aqui aguardando o atendimento desde as primeiras horas da manhã, mas o atendimento só começa a partir das 8. E eu vou conversar com o Márcio Martins, ele que é coordenador do projeto Saúde Manaus Itinerante, que fala pra gente. Márcio, são 4 unidades de saúde móveis, né? Onde essas unidades vão estar na cidade para fazer o atendimento para a população? Então, essas unidades vão estar, hoje nós temos 4 unidades, uma está aqui na Praça 14, fazendo essa, faz somente ultrassom e o exame preventivo, aliás, mamografia e o exame preventivo. E nós temos uma unidade no Japinha, no Santo Antônio e no bairro Terra Nova também. Essas unidades vão permanecer nesses bairros até que dia? Até o dia 20, a unidade do Santo Antônio e a unidade do Terra Nova. As outras duas permanecem até a próxima semana. Agora tem unidade de atendimento odontológico também atendendo outros bairros da cidade, né? Exato. Nós temos os que nós chamamos de módulos de assistência à saúde. Nós temos um módulo desse com uma carreta médico-laboratorial, fazendo além da parte odontológica, consultas médicas, que está hoje no bairro Alfredo Nascimento, e uma outra unidade no Conjunto Viver Melhor também. Então as pessoas que moram nesses bairros podem se dirigir até as unidades em busca do atendimento? Podem sim. Podem comparecer lá. Como você bem explicou, não precisa do encaminhamento para a consulta médica e para o exame odontológico. Para os exames de laboratório e exames de ultrassom, precisa passar com o médico antes, para até saber qual é o exame que vai ser feito. Bom, Adriane, essas são as informações sobre o atendimento das unidades móveis de saúde de Manaus. Adriane. Obrigada pelas informações. E vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Diretório Nacional do PDT inicia processo de expulsão dos 6 deputados federais que votaram a favor da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um deles é o deputado Luiz Abraão, do Amazonas. A decisão do parlamentar contrariou a determinação do partido, que é base aliada do governo.
Adolescente é apreendido pela polícia no bairro da Paz com uma motocicleta roubada. Ele é suspeito de ter assaltado a casa de um empresário na BR-174 com outros 2 jovens. Eles teriam sido identificados por causa de fotos feitas pelos próprios infratores durante o roubo. Internet banda larga deve ter um limite de acesso reduzido a partir de 2017. O modelo será parecido com o que as operadoras de telefonia celular oferecem. Para preparar o consumidor para a mudança, a Anatel publicou uma medida cautelar que proíbe o corte ou a redução da internet fixa no período de 90 dias, até as operadoras se adequarem às novas regras. Fundação de Vigilância em Saúde confirma mais 3 novos casos do vírus H1N1 em Manaus. Com esses novos registros, sobe para 5 o número de casos confirmados da doença. E agora chegou a hora de saber como está o trânsito e a movimentação na nossa cidade nessa manhã, direto do RC Coop. As imagens aí do Alex Gomes no RC Coop. Adeilson Albuquerque, bom dia. A gente começa falando sobre o tempo, né? A gente amanheceu o dia bem nublado e com chuva na madrugada e início da manhã. Perfeitamente. Bom dia para você, Adriane. Bom dia para quem acompanha o Manhã no Ar. A temperatura média para hoje é de 25 graus, sensação térmica de 26, possibilidade de chover de 40%, sendo que logo pela manhã ainda muita chuva caiu sobre a nossa cidade. Neste momento o tempo já é um pouco mais aberto. O pôr do sol está previsto para as 17h59, raio V alto, ou seja, apesar da chuva, Adriane, que já acometeu a nossa cidade, a previsão é de sol pelo resto do dia. Mas uma temperatura mais amena, né? Com a média de 25 graus. Tá bem tranquilo porque a gente está acostumado nos últimos dias. Tá sim, sem dúvida. Se permanecer deste jeito, essa temperatura amena, 25 graus, o monitor do nosso RC Coop está mostrando 26 graus centígrados. Se permanecer deste jeito, dá para economizar gasolina, né? Evitando, por exemplo, condicionado, já que os nossos dias são sempre muito quentes. Mas hoje não, o clima está gostoso, está bem agradável, Adriane. E a gente sobrevoa que parte da cidade agora, Adilson? Nós estamos aqui na zona centro-sul, pegando a zona oeste da capital amazonense. Nós já observamos aí o Boulevard Álvaro Maia com trânsito, Adriane e Diniz, bastante intenso. Inclusive, Adriane, neste momento nós já estamos simultaneamente com os nossos ouvintes da Rádio Acrítica FM, a quem a gente deseja também um ótimo dia. Trânsito intenso aqui sobre a ponte da Caco-Caminha, na entrada do Boulevard Álvaro Maia, tanto para quem sai aqui da Compensa, quem vem também do Santo Agostinho, São Raimundo, Glória, em direção ao Boulevard Álvaro Maia, já vai encontrar no cruzamento trânsito bastante intenso. Do lado direito aqui é para quem sai do São Raimundo, da Glória, para quem vem do Estádio da Colina. No meio, sobre a Caco-Caminha, é para quem sai exatamente da Compensa, Santo Agostinho, São Jorge e bairros adjacentes. Para quem vem da Compensa, por exemplo, já encontra um trânsito um pouco mais lento devido ao cruzamento na frente. Pode seguir Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, está aí. E aí existe essa junção, mas é claro, a gente pede um pouco mais de paciência do condutor. Essa lentidão não requer muita atenção, nem muita paciência e também não prejudica, não, o condutor que sai da zona oeste da capital do Amazonas. Consideramos que o Boulevard Álvaro Maia, assim como a Avenida Brasil, é uma ótima opção para quem sai da zona oeste em direção à zona central ou então à zona centro-sul de Manaus. Aí embaixo é a Constantino Neri. Constantino Neri, com trânsito tranquilinho, tanto para quem está em casa quanto para quem está neste momento ouvindo a Rádio Acrítica FM, em toda a sua extensão. Alex mostra agora com um pouco mais de detalhe. É claro que tem aquelas lentidões, os pontos que a gente considera nos cruzamentos, principalmente ali na Rua Pará, bem como na saída do São Jorge, mas algo suportável. Lado direito de Djalma Batista, um pouco mais carregada, Adriane. Bem mais, né? Então, no caso hoje, a melhor opção para você ir para o centro da cidade é a Avenida Constantino Neri. O trânsito está bem lento aí, mas também tem um semáforo, né, que está agora parado e não dá para seguir.
Tem sim, mas sem dúvida consideramos que a Constantino Neri é a melhor opção. Trânsito intenso mesmo na Djalma Batista, o que já requer muito mais paciência por parte do condutor, principalmente nos cruzamentos da Pará com a João Valério. Aqui para baixo, Alex Gomes, vamos mostrar o prolongamento aqui do Boulevard Álvaro Maia. Bom dia para todo mundo que mora aqui no Boulevard, para todo mundo que mora no centro da capital do Amazonas. Trânsito tranquilinho. A retenção é só no cruzamento da saída da Maceió, próximo à Praça Chile, seguindo ali para Major Gabriel, no cruzamento com o Boulevard. Adriane. A gente continua então pela Avenida Boulevard Álvaro Maia, vamos se aproximando ali para chegar na Avenida Paraíba, né? Se você seguir, sobe para a gente ver como está o trânsito nesse momento. Vamos sim. Neste trecho aqui o trânsito é muito bom, também fluindo, o condutor encontra livre a movimentação no Boulevard, até a chegada aqui do cruzamento com a Paraíba, que é Humberto Calderaro. Claro, tem essa lentidão, é um ponto de retenção devido ao respeito ao tempo semafórico, mas depois que o semáforo abre, tanto para quem converge à direita aqui em direção a Marciano Armon, ali para a Cachoeirinha, para os bairros da Zona Sul, vai encontrar um trânsito lento aí, tanto para quem sai da Cachoeirinha, da Marciano Armon, como nós mostramos, quanto para quem sai aqui do Boulevard em direção a Paraíba. Nada muito também constrangedor, nem muito menos também muito assim que vai exigir paciência do condutor. É só ter a tranquilidade, até porque, diga-se de passagem, Adriane e o Wilson Lima, pista molhada também aqui na Humberto Calderaro. Atenção redobrada sempre. Adeilson, pelas imagens do RC Cop, a zona centro-sul da cidade tem trânsito tranquilo nas principais avenidas, né? Perfeitamente, trânsito muito bom, vamos considerar, apesar da chuva que já cometeu a capital do Amazonas. Alex mostra um trecho aí muito considerável, até porque é o cruzamento da André Araújo, da Paraíba e também no prolongamento ali da André Araújo para quem vai para Salvador. Lá em cima, o condutor já encontra também aquela lentidão devido ao tempo semafórico no cruzamento da Salvador com a Mário Piranga Monteiro, que é a Recife. Mas também vamos considerar, como você citou, o trânsito é muito bom, tranquilinho por enquanto, Adriane. Ok, Adeilson, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco com essas imagens exclusivas do RC Cop. E agora a gente vai conversar com o Wilson Lima, que está ao vivo também na 93.1 FM, no estúdio da Rádio A Crítica. Olá, Wilson, bom dia. Bom dia, Adriane Diniz. A gente vem falando aqui sobre essa movimentação política nos últimos meses. O PMDB, que fazia parte da base aliada, saiu dessa base do governo Dilma Rousseff, o PMDB do Michel Temer, e tem um ministro aqui do Amazonas, Eduardo Braga, que é o ministro de Minas e Energia, que continua. E a presidente quer que ele continue mesmo sendo PMDB, é isso? Exatamente. Aliás, não é só a situação do Braga, né? Há pelo menos outros 4 ministros que são do PMDB. Ontem, a presidente Dilma Rousseff demitiu o Mauro Lopes, que era da aviação civil, deputado federal. O que ele fez, o Mauro Lopes? Ele foi exonerado para ir participar da votação do impeachment. E havia uma expectativa no Planalto de que ele seria contra, só que aí na hora ele surpreendeu. Ele votou a favor do processo de impeachment. E aí a presidente Dilma Rousseff o demitiu ontem em rede nacional. O Marcelo Castro, que é da Saúde, o Celso Panzera, que é da Ciência e Tecnologia, estão retornando, né? Porque se licenciaram, foram lá e deram o voto contrário ao processo de impeachment, cumpriram a sua parte. Diante dessa troca de cadeiras aí e desse posicionamento do PMDB com relação ao processo do impeachment, uma vez que boa parte dos parlamentares desse partido de base aliada da presidência da República votou a favor do impeachment, Eduardo Braga foi lá e disse assim, olha, estou pedindo para sair. A presidente não aceitou o pedido dele, até porque disse que essa é uma área estratégica. Então, o Eduardo Braga, senador licenciado pelo Estado do Amazonas, continua no Ministério de Minas e Energia. Assim também como Helder Barbalho, que é o filho do Jarder Barbalho, que é do Pará, continua no Ministério de Portos. Patrus Ananias, que é do PT, se licenciou para votar, fez o seu voto e também está retornando hoje
Patrus Anania, que é do Desenvolvimento Agrário. Gilberto Kassab, que era do Ministério das Cidades, do PSD, saiu também para votar, só que o partido dele foi por maioria favorável ao processo de impeachment, já tinha desembarcado da base aliada do governo. Com isso, 6 ministérios da República estão sem um titular definitivo. E aqui no Amazonas, além da situação do Braga, nós já temos outros casos também, os efeitos do resultado dessa votação. Todo mundo sabe que o Alfredo Nascimento surpreendeu, né, no momento de declarar o seu voto. E o resultado disso, a reação da presidência já chegou aqui. Ontem ele estava se queixando com aliados de que a presidente Dilma Rousseff já estava tirando as indicações dele, né? Aqui no Amazonas foi demitido já o superintendente do DENIT regional e também o superintendente da AIMOC, que é o Departamento de Hidrovias da Amazônia Ocidental. E, Wilson, é interessante para a presidente Dilma Rousseff manter os senadores licenciados ministros, porque agora o processo de impeachment segue para o Senado e o Senado e o STF vão trabalhar juntos nessa próxima etapa do processo. Exatamente. Como acontece? O senador está ministro, ele se é exonerado um dia, vai lá, vota, né, nesse caso aí a favor da presidência, e aí no outro dia ele é readmitido. Ontem, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, fez questão de entregar pessoalmente ao Renan Calheiros o processo do impeachment. 36 volumes, foi inclusive num carrinho, Adriano Diniz. 12 mil páginas. E aí Renan Calheiros teve ontem um dia muito cheio, né? E depois que recebeu esse processo, se reuniu com a presidente Dilma Rousseff, se reuniu também com o presidente do Supremo, que é o Ricardo Lewandowski, e juntos vão estabelecer aí o rito do impeachment, como isso deve acontecer. No primeiro momento deverá ser formada a comissão especial, né, que vai avaliar, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados, comissão que é formada por 21 titulares e 21 suplentes. Na sequência, se for aprovado nessa comissão especial, passa para o plenário. O plenário vota se é favorável ou não, aí retorna novamente para a comissão especial, onde a presidente Dilma vai poder se defender, e aí, se passar na comissão especial, aí sim vai para julgamento, e quem preside essa sessão de julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, para que o processo de impeachment, para que a abertura do processo de impeachment seja aprovado, são necessários metade dos votos, metade simples, ou seja, 41 votos é necessário para a aprovação. Agora, para o julgamento, aí são necessários 2/3, ou seja, 54 votos. A Folha de São Paulo está, inclusive, divulgando aqui um placar para este primeiro momento, né, para a aprovação da admissibilidade do impeachment, de 58 senadores a favor da abertura do processo de impeachment. Nesse primeiro momento, são 3 votações no Senado para definir se a presidente vai ou não perder o cargo. Muita gente ontem, eu estive na Câmara Municipal, falava como se já tivesse o jogo ganho, como se a presidente não fosse mais presidente. Dilma Rousseff é presidente ainda do país. Se ela for afastada pelo Senado, aí durante o período de investigação, ela recebe metade do salário, que é cerca de R$15 mil. E o Michel Temer já está se articulando. Ontem, inclusive, eu conversei aqui com o deputado federal Marcos Rota, que é do PMDB, que é do mesmo partido de Eduardo Braga, só que votou a favor do processo de impeachment e é muito próximo, né, do Michel Temer, inclusive tem participado das reuniões com o vice-presidente da República. Não quis adiantar, mas a informação de bastidores é que até maio o vice-presidente da República, Michel Temer, já tenha os seus ministérios formados. Wilson, mudando de assunto, hoje é um dia de festa, é aniversário do Jornal A Crítica e aniversário de vários programas aqui da TV, como o Magazine e o Alô Amazonas, que é apresentado por você. Exatamente. E nós estamos preparando um programa especial. Hoje tem banda para cantar os parabéns, tem também uma matéria especial da Thea Morel, ela vai entrar na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, vai conversar com aqueles detentos que têm interesse
em sair de lá e fazer um curso profissionalizante, por exemplo, e as barreiras que são impostas pela sociedade e também pelo Estado. Qual a dificuldade que esses presos enfrentam? A Catiana Pontes foi conversar com fãs do programa Alô Amazonas, com pessoas que vivenciam essa experiência com a gente no dia a dia. E aí, Adriane Diniz, o que disseram para mim? Wilson, você vai fazer uma matéria sobre formigas. É uma matéria leve, porque sabe que a gente está falando no programa Alô Amazonas todo dia de casos de polícia. Eu digo, tudo bem, sem problema. Fui lá no INPA, descobri algumas coisas muito interessantes sobre as formigas. Você sabe quem é que manda no formigueiro, Adriane Diniz? Não. São as fêmeas. É igual a casa mesmo, igual na vida, igual no ser humano. E outra coisa, tem a formiga rainha, que essa formiga tem a função de reprodutora e ela que decide quem nasce, se nasce machos ou fêmeas. E os machos têm apenas a função de reprodutor. Ou seja, as operárias, a maioria é fêmeas lá, a maioria de fêmeas lá no formigueiro. Descobri também sobre a idade das formigas, sobre as espécies, são mais de 2.500 espécies só aqui na Amazônia. E aí me apresentaram a famosa tucandeira, que é a formiga mais venenosa da Amazônia. E aí, sabe o que fizeram comigo? Me mandaram para uma aldeia Nhambé. Eu vou colocar aqui um trecho do que aconteceu por lá. Vamos ver. Estudos científicos e relatos de pessoas que já foram ferroadas por tucandeira normalmente comentam a respeito de arritmia, sudorese a frio, né? Às vezes enjoos, náuseas, dor de cabeça. Sem contar que a ferroada, o local da ferroada fica extremamente dolorido, podendo se perdurar até 24 horas. Esse ai é seu, Wilson? Você fez o ritual? Você falhou o áudio, a gente não viu. Você fez o ritual? Esse ai é seu mesmo? Surpresa, vai ter que assistir o programa Alô Amazonas. Então a gente assiste daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, o programa especial de aniversário também do Magazine e do Jornal A Crítica. Parabéns a todos que fazem parte dos programas e também do jornal. E agora, Wilson, eu te convido para pegar uma carona comigo. Vamos saber onde o RC Coop está nesse momento? Vamos lá. Bom dia para você e todos os ouvintes. Agora a gente vai lá com a Adeilson Albuquerque, que está sobrevoando a cidade. Vamos ver que ponto é esse, Adeilson? Alameda Cosme Ferreira, bem aqui sobre a Feira do Coroado. Bom dia para todo mundo. Por aqui o trânsito é lento na chegada do semáforo, aqui bem em frente à Feira do Coroado, Adriane. E essa dificuldade aí é só nesse trecho ou quando a gente vai se aproximando da bola do Coroado, do Complexo Viário Gilberto Mestrin, também há dificuldade? Já tem dificuldade aí, ó, principalmente a partir do estádio Carlos Amit em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Olha só como o trânsito é bastante lento em direção à bola do Coroado, principalmente no cruzamento da Avenida das Torres, que é a José Lindoso, e dá acesso para quem vem da Cidade Nova em direção à Zona Sul ou Zona Centro-Sul. Aí neste trecho, como sempre a gente mostra, o trânsito é intenso, paciência, o condutor tem que ter na chegada aqui da Alameda Cosme Ferreira, no finalzinho da Avenida das Torres. Vamos abrir um pouco para mostrar aqui a alça. Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, a alça que dá acesso para o V8 também, com trânsito intenso, principalmente na metade da alça, antes da chegada com a Efigênio Salles. Também o condutor já tem que ter um pouco de paciência, Adriane. Que dificuldade. Agora, Deilson, antes da gente seguir pela Rodrigo Otávio e Avenida das Torres, lá na Alameda Cosme Ferreira, onde o trânsito está bem difícil, uma alternativa para o motorista é seguir pela Avenida Beira Rio, ali próximo à feira, para chegar depois lá na frente a bola do Coroado, não enfrentar esse trânsito. Por lá seria uma alternativa para o dia de hoje?
Uma ótima sugestão sua ali por dentro do Coroado, sem dúvida, até porque quem vai acessar aqui a bola do Coroado pode sim, sem dúvida, entrar pela Beira-Rio, ali por dentro do Coroado. É um desvio, né? É uma forma de tentar fugir do trânsito intenso na chegada aqui da Alameda Cosme Ferreira, do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, como o Alex mostra aí, principalmente nesse cruzamento. É uma boa sugestão assim mesmo, uma boa colocação sua para quem sai da Alameda Cosme Ferreira, da Zona Leste, para evitar esse trânsito lento aí, já na chegada aqui da bola do Coroado, ali por dentro da Beira-Rio, no interior do Coroado. Uma ótima opção sim, Adriane. Quem já está no meio do engarrafamento não tem mais chance. A gente mostra agora o Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Lentidão na Avenida André Araújo também. Exato, aqui para baixo, para quem sai da bola do Coroado, já encontra essa lentidão aí. Olha só. Quem está neste momento na Rádio Acrítica FM, se puder evitar, é bom que o faça, André Araújo, porque o trânsito é assim, o condutor consegue, né, Adriane? Pegar a primeira, a segunda, até a terceira marcha, nada além disso. Se o condutor não estiver muito atrasado, se estiver com a paciência em dia, que é o que a gente tem que estar, sem dúvida nenhuma, ele pode pegar aí, mas está lento sim o trânsito na André Araújo. Inclusive, essa lentidão é até a chegada ali do Parque Cidade da Criança. Agora a gente volta para a Avenida Efigênio Salles. É bom que o RC Cop dá para a gente mudar de lado toda hora, conseguir se deslocar na cidade como nunca conseguiríamos no carro com um trânsito desse. A gente vê a imagem da Avenida Efigênio Salles, muito complicado o trânsito, uma lentidão em toda a sua extensão. Perfeito, um pouco mais lento, está fluindo. Se nós compararmos com André Araújo, pela Efigênio Salles, o trânsito é um pouco melhor. A lentidão mesmo é devido àquele cruzamento ali da alça da Avenida das Torres, que dá acesso para a Efigênio Salles. Este trecho aí, este ponto, olha só, para quem sai aqui de baixo e quem desce também do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, quem vem da Alameda Cosme Ferreira, ou propriamente também da General Rodrigo Otávio, lá do lado da Universidade Federal do Amazonas, já vai encontrar um trânsito um pouco mais lento aqui devido a esse cruzamento. Para quem sai do Coroado e vai convergir aqui em direção à Avenida das Torres, trânsito bem tranquilinho. Vamos voltar ali para a extensão da Efigênio Salles para nós mostrarmos que o trânsito é lento naquele trecho lá, até que depois aqui do condomínio Efigênio Salles está fluindo, Adriane. Vamos seguir aí para dar alternativa para o condutor, para saber se até a chegada da Darcy Vargas o trânsito flui ou ele vai ter alguma dificuldade lá na frente. Nós chamamos a atenção que também aqui na Efigênio Salles, pista molhada, tudo bem que em alguns trechos, na maioria aqui da extensão da Efigênio Salles, a pista já está seca, mas existem alguns pontos sim molhados. Pedimos atenção do condutor que está neste momento ouvindo a Rádio Acrítica FM. Nós observamos que para quem sai da Darcy Vargas em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho, encontra um trânsito muito bom. Ele consegue, o condutor, imprimir inclusive 60 km por hora. Já no sentido inverso, em direção a Darcy Vargas, principalmente na chegada aqui do Tribunal de Contas do Estado, o condutor já tem que ter um pouco mais de atenção. Mais uma vez nós citamos ali a faixa de pedestres em frente aí, ó, ao Tribunal de Contas. Inclusive tem uma pessoa neste momento, são duas passando ali, e aí o condutor tem que respeitar sem dúvida nenhuma. Vamos entrar aqui no Parque 10, Alex, aproveitar, Adriane Diniz, com a sua permissão e também com os nossos ouvintes da Rádio Acrítica FM. Grande Otelo, aí ó, trânsito intenso. Essa aqui é uma das principais saídas do Parque 10. Para quem passa ao lado aqui do CSU do Parque 10, vai encontrar esse trânsito bastante lento no trecho que compreende o CSU do Parque 10 até o cruzamento ali com a Maripiranga Monteiro. Do outro lado, Adriane Diniz, vamos subir um pouquinho o Alex Gomes em direção aqui à bola do Eldorado. Aí, a Avenida Perimetral, com trânsito um pouco mais lento, mas no comparar das duas vias, das duas principais saídas do Parque 10, nós consideramos que por aqui, pela bola do Eldorado, o trânsito é bem melhor, Adriane. A dificuldade, na verdade, nos dois pontos, mas aí fica mais fácil, né? A dificuldade é para sair do Parque 10. Quem vem da Maripiranga Monteiro não tem tanto problema, né? Quem vem ali do sentido da Assembleia Legislativa.
Não tem muito problema, nem muita dificuldade. Só mesmo tem que respeitar o tempo semafórico aí, ó. Na chegada da bola do Eldorado, mas depois que o semáforo abre, o condutor consegue seguir, inclusive, tranquilamente. Depois aí da bola do Eldorado, em direção ali ao Complexo Viário Miguel Arraes. É claro, existem os pontos de lentidão, principalmente no cruzamento ali com a Grande Otelo, então o condutor tem que respeitar sem dúvida nenhuma. Até porque já choveu, pista molhada e consideramos que tem esses riscos, né, Adriane? Tanto para quem está em casa, vai sair do Parque 10, tem que ter atenção, quanto quem já está na Rádio Crítica FM para ter um pouco mais de atenção. Ali na saída da alça que dá acesso para Maceió, o trânsito é bem melhor. O mesmo acontece também em direção ao 28 de agosto. Agora, embaixo, na Daci Vargas, tem que ter paciência, Adriane. Trânsito difícil. Adeilson, tem como a gente saber como está a Avenida Torquato Tapajós hoje? Vamos subir então. Nós aproveitamos aí para mostrar a bela imagem da Arena da Amazônia, para nós seguirmos em direção a Torquato Tapajós. Hoje nós estamos sendo comandados aqui pelo nosso comandante Robson Teixeira. O Alex Gomes aproveita para mostrar, né, Adriane, a nossa belíssima Arena da Amazônia, que vai receber, inclusive, Flamengo e Vasco da Gama no domingo, semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco que foi campeão da Taça Guanabara no final de semana, realmente foi uma grande festa. Nós já aproveitamos aí, depois de mostrar a nossa Arena da Amazônia, o viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Visão privilegiada que só quem está acompanhando Manhã no Ar, só mesmo a Rede Calderaro de Comunicação pode proporcionar. O trânsito até que está fluindo, vamos considerar que antecede a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Embaixo de Djalma Batista, com trânsito um pouco mais lento. No comparar da Djalma Batista com a Constantino Neri, do outro lado, o trânsito pela Constantino Neri, sem dúvida, é bem melhor. Vamos seguindo ali em direção a Torquato Tapajós, só para mostrar que neste trecho, Adriane, o trânsito é bastante lento, sim, principalmente para quem sai da Torquato em direção a Mário Ipiranga Monteiro. Até que no final da Torquato, já chegando na Constantino ou então também na Mário Ipiranga Monteiro, o trânsito está fluindo. Retenção sobre o elevado de Flores, que exatamente dá acesso a Djalma Batista e também a Mário Ipiranga Monteiro. Adriane e Wilson. Ok, Adeilson, obrigada pelas informações. Ótimo dia para você e para toda a equipe, e a gente se encontra amanhã. Até amanhã, em nome de toda a nossa equipe, Adriane. Até lá. E o Jornal A Crítica de hoje destaca o processo de expulsão do deputado federal Issa Abraão do PDT, após votar a favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos ver esse e outros destaques na edição de hoje com o André Alves. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que acompanham o Manhã no Ar. Na edição de hoje, o Jornal A Crítica traz todas as repercussões do dia após a votação histórica lá na Câmara Federal, que aprovou a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Isso traz, Adriane, repercussões imediatas para os deputados federais do Amazonas. O deputado Issa Abraão, por exemplo, vai passar a sofrer um processo de expulsão dentro do PDT e ele corre o risco de não ser mais candidato à Prefeitura de Manaus. Isso porque, para ser candidato, Adriane, você precisa estar afiliado pelo menos 6 meses antes da eleição a um partido político. E se o Issa for expulso do PDT, esse sonho dele de concorrer à Prefeitura de Manaus acabou, pelo menos por enquanto. Ele diz que vai recorrer, diz que está feliz com a decisão que tomou e que, se ele não for candidato, ele vai assistir a campanha de camarote. Outro político que também precisa dar um pouco de explicações para o governo é o ministro Eduardo Braga, que continua ocupando a função de ministro das Minas e Energia, mas não conseguiu um voto em favor do governo. Nem o deputado federal Marcos Rota, que é do PMDB, votou em favor do governo. E o ministro Eduardo Braga precisa dar explicações agora ao governo. Já disse que fica no cargo, mas o PT, o líder do PT, por exemplo, no Senado, se disse espantado com a falta de ascendência do ministro Eduardo Braga na bancada do Amazonas. O Amazonas foi um dos poucos estados, assim como Rondônia, a dar 100% de votos em favor do impeachment. Essa e outras notícias, por exemplo, Vasco e Flamengo na Arena da Amazônia, todos os detalhes, a venda dos ingressos e notícias sobre cultura, sobre o nosso cotidiano do Brasil e do mundo, você encontra na edição de hoje do Jornal A Crítica, que já está nas bancas.
Obrigada, André. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes também desse jogo que vai acontecer no fim de semana, esse clássico carioca aqui no Amazonas. E você pode conferir essas e outras notícias comprando o jornal A Crítica nas bancas ou com jornaleiros. Se preferir, pode fazer a assinatura e receber o jornal em sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Prêmio, que é um cartão de vantagens. Com ele, os leitores e assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais de Manaus, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita através do telefone 3643-1010. E o IBGE cancelou o concurso que abriria 1.409 vagas temporárias aqui para a realização do Censo Agropecuário de 2017. A gente volta a falar agora com a Thea Morel, que tem as informações sobre esse cancelamento. Thea, como é que fica a situação de quem já havia confirmado a participação do concurso e pago a taxa de inscrição? Olha, Adriane, não fica. O concurso realmente foi cancelado por motivos de falta de orçamento. O IBGE teve aí um corte de pelo menos 20% no orçamento e, embora estivesse tentando, junto ao governo federal, conseguir mais recursos para a realização desse concurso, né, isso não foi possível e agora o concurso está oficialmente cancelado. Quem já fez as inscrições deve procurar, né, o site da Sesgran Rio, www.sesgranrio.org.br. Lá vai estar todas as instruções para você receber a devolução do dinheiro. E não é um dinheiro pequeno não, viu, Adriane? Só para você ter uma ideia, a inscrição, né, do agente do censo, aquele de nível superior, era R$ 120. Os candidatos tiveram que pagar R$ 120. A inscrição para agente administrativo era de R$ 35. E a inscrição para agente regional era de R$ 50. A pior notícia em relação a esse cancelamento do concurso do IBGE é que não foi um cancelamento temporário, não. Não existe a menor previsão de quando esse concurso vai acontecer e simplesmente porque não existe realmente a dotação orçamentária. O órgão precisa, sim, da abertura de vagas, já estava anunciando esse concurso há bastante tempo, além dessas 1.049 vagas que você citou aí, que seriam para contratação temporária aqui no Amazonas, no Brasil inteiro estavam previstas pelo menos 82 mil vagas em 3 etapas de contratação. Então, isso significa realmente um certame que os candidatos, os concurseiros não vão ter esse ano. Tinha muita gente que estava se dedicando exclusivamente a esse concurso, porque o salário é bom. O salário de agente censitário, por exemplo, é em torno de R$ 7 mil, né, para quem tem nível superior, mas infelizmente agora, com toda essa crise política, com toda essa crise econômica que o Brasil vive, o IBGE acabou sendo desprestigiado, não vai ter orçamento e não vai poder fazer esse concurso. No entanto, os responsáveis pelo órgão fizeram questão também de anunciar que, apesar de não haver esse concurso, de não haver o preenchimento de todas essas vagas, o trabalho vai continuar normalmente, como sempre aconteceu. Adriane. É uma pena, né, Thea? Agora, para quem, já que não há previsão de novo concurso, há previsão pelo menos da devolução do dinheiro pago ou eles não divulgaram ainda? Olha, Adriane, a previsão é que isso aconteça logo, né? A Sesgran Rio vai estar com todas as regras lá, porque eles, na verdade, já receberam, eles são a instituição que está fazendo o concurso, né? Eles já receberam essas inscrições. Existe apenas aquele trâmite legal, aquela burocracia para você receber o dinheiro, né? O que não vai ser devolvido, na verdade, para os cofres do IBGE foi o dinheiro que eles gastaram para contratar a Sesgran Rio, porque esse dinheiro, infelizmente, já foi pago, é um dinheiro para a contratação da empresa do concurso, isso aí, esse orçamento o IBGE não vai ter de volta, mas a Sesgran Rio tem sim a obrigação de devolver a inscrição de todo mundo e deve fazer o mais rápido possível. As regras estão lá onde a pessoa fez a inscrição do concurso, né? Existe um pequeno trâmite, mas deve ser pago logo, não deve demorar muito não. Ok, Thea, obrigada pelas informações. Hoje, no quadro Lição de Casa, a gente fala sobre os desafios da educação indígena aqui no Amazonas. Cerca de 11 mil índios estão fora das salas de aula no estado. Em contrapartida, existem muitos projetos que tentam ajudar algumas etnias a manterem vivas suas tradições e costumes. É o que a gente vê agora na reportagem de Júlia Magalhães e Márcio Souza. Recebidos na comunidade Iambé, no Rio Negro, com a saudação oficial dos Saterê Maué. Ao pé da letra quer dizer, está tudo bem. Aqui nessa aldeia moram cerca de 4 famílias de 2 etnias, Saterés e Ticunas.
preocupações aqui é manter vivas as línguas de cada tribo. E tudo isso é ensinado desde cedo na sala de aula, pelo Tuxaua. Nós temos essa necessidade, né, de manter a tradição, a cultura, inclusive de repassar de pai para filho, né? E a gente recebe também essa orientação, né, não só para o nosso filho, mas para o nosso sobrinho, para toda a aldeia, inclusive para as pessoas também que querem fazer parte, para aprender a ter esse diálogo na cultura, na língua. E nós precisamos fortalecer isso, né? Ele não tem formação acadêmica, mas recebe da Secretaria Municipal de Educação um salário por mês para passar os conhecimentos dos antepassados. A esposa Irá, uma índia ticuna, também ensina para mais ou menos 10 crianças que vivem aqui. Uma forma que o Estado encontrou para manter vivas as tradições. Pai de Avaru, 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 nhani toca uma go, nhani tico na go, nhani toca uma go, nhani tico na go, número tata a ego, É muito importante para mim, principalmente eu não quero que minhas filhas esqueçam que elas têm uma cultura assim bem mesmo tradicional, né? Então eu não quero que elas percam isso, não quero que elas tenham vergonha. Então, assim, hoje em dia ainda existe discriminação, né? Então, aí eu tento botar na cabeça delas, eu falo para elas que elas não têm que ter vergonha, não têm que se intimidar do que ela é, do que elas são, né? O estado do Amazonas possui a maior população indígena do país. São cerca de 168 mil índios. Mas nem todos estão ou já frequentaram uma sala de aula. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça divulgou um dado preocupante. Hoje, 11 mil índios não estudam por falta de certidão de nascimento. Um novo projeto de lei pretende mudar isso. É uma visibilidade que o poder público está tendo para essa questão, né, das áreas do interior do Brasil, né? Não só na região amazônica, né? A gente tem informações que no Nordeste também, né, nós temos muita criança fora da sala de aula, ainda por conta dessa situação, de que moram longe dos centros urbanos e têm dificuldade em conseguir tirar os documentos. Então é um passo muito importante, né, para que consigamos alcançar 100% de crianças matriculadas, né? Crianças de idade escolar matriculadas nas escolas. É uma educação diferenciada, específica, que valoriza as tradições, as culturas, a língua materna deles. Como a maioria dos nossos indígenas da área urbana, principalmente da área rural que fica próxima a Manaus, eles estão estudando em escolas que não são escolas indígenas, os espaços culturais eles funcionam como um complemento para essa educação. O COI, por exemplo, demorou 17 anos para conseguir entrar numa sala de aula. E tu acha que esse colégio vai te ajudar no quê? Um futuro melhor para mim, dar estudo, um bom trabalho, um bom emprego, querer ser médico. Saindo da comunidade, chegando no Tarumanhaçu, afluente do Rio Negro, a gente encontra a Escola Santo André. E muitas crianças que, ao contrário do COI, frequentam a escola desde muito cedo. A frase que nos recebe é do escritor Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros. Aqui estudam 120 alunos, mas apenas 15 são indígenas. Muitos deles já sabem bem o que querem para o futuro. Queria ser cientista jurídica. De onde é que tu tirou essa profissão? Eu não sei. Sabe o que quer ser cientista? Sei. Nessa escola, os alunos entram pela manhã e só começam a sair no fim da tarde. Vêm e voltam de barco, de diferentes comunidades. Tem café, almoço e lanche. São 8 professores do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Aqui eles estão aprendendo a utilizar os computadores com os programas de Word, Windows e também os programas diversos que tem aqui. Arte, ciência, matemática, geografia, abecedário, tudo que é importante para uma educação de uma criança indígena e não indígena. Essa é uma das 82 escolas da zona rural de Manaus. Aqui estudam 120 alunos. Tem aulas como matemática, português e história. Mas existe aqui também uma grande preocupação com a educação ambiental. Tudo pensado para ensinar esses alunos a importância da preservação. A pessoa tem que trabalhar o social, né? O educacional e o ambiental,
o ser humano em si. Então isso nós temos que trazer porque nós nascemos na floresta. Então nós temos que defender a floresta para que ela possa sobreviver por muitos e muitos anos. Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para toda a humanidade, né? A gente trabalha muito em cima da fala de Paulo Freire. A nossa prática tem que ser a nossa fala. Eu não posso falar uma coisa se eu não faço. Eu tenho que fazer e vivenciar o que eu faço. União entre meio ambiente, educação, tradição e, por que não, dizer uma pitadinha de amor. Quem trabalha com responsabilidade na educação, vale a pena. Para quem vem quebrar galho, não vale, é frustrante. Mas para quem gosta da educação, faz educação com amor, vale. Vamos pensar. Nesse dia 19 de abril, a gente deseja que todos os índios possam falar com todo orgulho em sua língua nativa, que está tudo bem. WhatsApp. Rei Tupana, poeirago, savete ponera, poeirago, saima cochi badatocha, samete ponera, poeirago, saima cochi badatocha, samete ponera, poeirago. E nesse Dia dos Índios, nós aproveitamos para parabenizar todos os índios aqui do Amazonas que acompanham o programa agora. É uma população muito grande, a maior do país e que ainda vive muitas dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade de acesso à educação e, principalmente, a dificuldade de acesso ao registro, à certidão de nascimento. Já acompanhei algumas iniciativas, como a do Tribunal de Justiça, de ir até comunidades ribeirinhas, como no município de Tapauá, por exemplo, onde existem grandes comunidades e ficam até mesmo afastadas ali para tirar a certidão. Sem essa certidão, eles não existem para o mundo, não existem para benefícios sociais, não existem para a escola. Então é muito importante ir até eles, porque muitas vezes eles não têm como chegar até um cartório, para conseguir fazer essa emissão. E a partir do momento que tem esse documento, fica tudo mais fácil para conseguir educação, saúde e vencer muitos outros desafios que eles têm pela frente. E a partir de agora, o Cine Manaus vai divulgar as vagas de emprego disponíveis na página da Secretaria Municipal de Trabalho. A intenção é facilitar a busca de quem está à procura de uma oportunidade de emprego. Quem tem mais informações é o Emanuel Cardoso, que está ao vivo lá no Cine, que fica no centro da cidade. Emanuel, que informações vão estar disponíveis no site? Adriane, todos os dias o site vai atualizar a quantidade de vagas e em que áreas elas estão disponíveis, tanto aqui do Centro Manaus, no centro da cidade, quanto da Cidade Nova. E isso vai ajudar muito as pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Nós estamos aqui no centro, no Cine que fica no edifício Garagem, a gente vê a procura é muito grande e olha que estava chovendo. Tem gente aqui dentro, tem gente ainda do lado de fora do Cine. É lógico que aqui são feitos muitos outros atendimentos, mas muita gente está realmente em busca de uma oportunidade de trabalho. Eu vou conversar com o Murilo Cunha, que é diretor aqui do Cine Manaus. Como essa ferramenta pode efetivamente ajudar o trabalhador, ajudar as pessoas que estão em busca de um emprego? Bom dia a todos os trabalhadores. A ferramenta vai ajudar a evitar que o trabalhador venha ao Cine sem saber se existe uma vaga compatível com a sua qualificação. Então já está disponível desde ontem no nosso portal CETRAD pela Prefeitura de Manaus as nossas vagas para o dia anterior. Meio-dia renováveis. Se tiver vaga nova, estará no sistema e já está dando certo. Como é que exatamente a pessoa pode acessar? O nome do site, a ferramenta, como é que faz de forma bem didática? É muito fácil, é Portal Centrade. Você acessa, lá está o nome Cine, vagas do Cine Manaus e vagas do Cine Cidade Nova. Clica em cima e lá aparecem as vagas para o dia anterior. Agora, houve um aumento, né, em relação à procura de atendimentos no Cine nesse ano, comparando com o ano passado? Muito grande. Realmente, esse ano a procura está bem maior porque está faltando emprego para atender os nossos trabalhadores. É só ver os postos do Cine extremamente lotados. Recentemente, tivemos uma grande empresa fazendo uma seleção com 304 vagas, que nos deu, no mês de março, 15 mil trabalhadores dentro dos nossos programas. Ok, Murilo, muito obrigado. A gente alerta as pessoas que estejam atrás, porque é importante. Muita gente está desempregado e para gastar o dinheiro com a passagem de ônibus vindo dos bairros para o centro e ter que voltar e chegar aqui e não ter nenhuma oportunidade, a ferramenta é importante. A pessoa entra no site do Cine, procura lá ver se tem a vaga para o perfil, para a área de atuação dele e aí ele vem e se candidata a essa vaga. Adriane.
Obrigada, Emanuel, pelas informações. Uma ótima dica aí para você que está sem emprego. É só procurar as informações na internet, no site do Cine, e lá você vai saber se tem um perfil profissional para se encaixar na vaga disponível.